Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao novo Café com Celeste, mais um dia na presença do nosso Deus grandão, para louvar, para agradecer pelo ar que respiramos, pela luz, pelo amanhecer, pela comida na nossa mesa, pela saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, pelos nossos amigos. Pai querido, por tudo de bom e de melhor que o Senhor tem feito na nossa vida, nós te agradecemos. Quando Deus redefine o caminho sem avisar, você sabia que Deus redefine nosso caminho, mas Ele não nos avisa. Estamos numa jornada com o apóstolo Paulo, no quarto dia da jornada com o nosso apóstolo Paulo. Estamos no livro de Atos e hoje no Atos 16, versículo 6 de 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, chegando a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Amém? Vamos orar para abrir essa palavra. Pai querido, Pai amado, bondoso, misericordioso, nosso Deus grandão, nos colocamos diante da Tua presença em mais esse dia, glorificando o Teu santo nome, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, cobrindo a nossa vida com o sangue de Jesus, nos revestindo de armaduras de Efésios. Pai querido, coloco a minha família debaixo da cobertura do Teu sangue, tudo que me pertence está debaixo da Tua cobertura, Senhor. Colocamos esse tempo, Pai, diante de Ti. Assim como conduziste o apóstolo Paulo pelo Teu Espírito, nós pedimos, Senhor, afina nossos ouvidos espirituais, silencia nossa ansiedade, alinha nossos passos e ensina-nos a discernir quando és Tu quem está mudando o caminho, Pai. Que nada em nós resista à Tua direção. Eu oro em nome de Jesus. Amém, pessoal? Começa para compartilhar esse vídeo no teu grupo de WhatsApp, no teu Facebook, teu Instagram, com seus amigos, com seus seguidores e todos que o Espírito Santo te tocar e que você sabe que vai precisar ouvir essa palavra. Amém? Não esqueça de deixar tua curtida e também deixar seu pedido de oração. Estaremos intercedendo pela sua vida. O apóstolo Paulo, ele estava em movimento. Não sei se você já assistiu os 3 dias anteriores do Café com Celeste, uma jornada com o apóstolo Paulo. Se não assistiu, assista, para que você possa tomar posse de todo esse ensinamento dessa jornada com o nosso apóstolo. Pessoal, Paulo estava em movimento. Ele estava obediente e disponível. E você está disponível? Você está obediente? Você está em movimento? Ou você está estagnada, parada no mesmo lugar? Irmãos, Paulo estava em movimento, obediente, disponível. E mesmo assim, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Isso nos ensina algo muito profundo. Nem toda porta fechada é resistência do inimigo. Sabe aquela porta que se fechou diante de você? E você murmurou, você se queixou, você gritou com Deus e você não entendeu. Nem tudo é para entender. Nem toda porta fechada é resistência do inimigo, gente. Pega a chave. Muitas vezes é redirecionamento de Deus. Eita! Eu, Celeste, já vivi tantas portas fechadas. Quantas vezes, mas pessoal, eu aprendi a não murmurar.
Eu aprendi a não reclamar, eu aprendi a esperar em Deus. Porque Ele sabe do dia de amanhã. Ele me formou na barriga da minha mãe. Ele sabe os planos que são bons para mim. Irmãos, Deus não explica tudo antes. Ei, você acha que se Ele me tinha explicado que eu ia passar por 16 de cirurgia, que Ele ia me colocar próteses do alto da cabeça, porque desde o meu cervical até a planta dos meus pés, pregos, parafusos, aparelhos, você acha que eu ia resistir a tudo isso, gente? Ei, ainda bem que Ele não explica tudo antes. Ele nos conduz, Ele nos dá força para resistir, assim como Ele deu força para Jesus suportar a cruz. Ele nos dá força para enfrentar tudo, porque Ele confia em nós. Nós é que não confiamos nele. Ele está conosco o tempo todo, nas lutas, nas alegrias. Deus não explica tudo antes, e ainda bem que não, gente. Ele nos conduz, Ele nos redireciona, Ele nos guia. O apóstolo Paulo, ele não confiou paralisado pela frustração. Ele permaneceu sensível à voz do Espírito. Irmãos, a maturidade espiritual não está em entender tudo, mas em discernir quem está guiando o nosso caminho. Discernimento espiritual. Procura por discernimento. Quando Deus muda a nossa rota, Ele não está atrasando nada na nossa vida. Ele está nos protegendo. Ele está nos preparando e nos ampliando o propósito. Tá pegando? Pessoal, antes de deixar a Gólida Celeste, eu quero te deixar 5 direcionamentos para que você permaneça quando Deus muda a rota, assim como eu permaneci. Eu estou te dando direcionamentos que eu, Celeste, coloquei em prática. Irmãos, primeiramente, não confunda bloqueio com rejeição. Tá pegando? Paulo foi impedido, mas não rejeitado. O nosso Deus, Ele fecha caminhos para preservar o propósito que Ele tem na nossa vida, não para punir seus filhos. Eu aprendi com isso, pessoal. Segundo direcionamento, sensibilidade espiritual vem antes da pressa ministerial. Não pode vir o ministério antes da sensibilidade espiritual. Primeiro você tem sensibilidade, depois nasce o ministério. Paulo queria avançar, mas aprendeu a ouvir antes de agir, e eu também. Avançar sem direção gera desgaste. Esperar no Espírito gera alinhamento. Aleluia! Escreve no comentário: esperar no Espírito gera alinhamento. Glória a Deus. Terceiro direcionamento: nem todo não. Irmãos, eu tenho o hábito de falar sempre isso. Nem todo não que vem de Deus é definitivo, tá bom? Ele pode dizer não hoje, mas ele pode dizer sim amanhã, se você soube esperar nele, no tempo dele. Se você não se precipita para fazer da sua maneira. Nem todo não de Deus é definitivo. É estratégico, pessoal. A Ásia viria depois. Pessoal, está na palavra. O tempo de Deus não cancela promessas. O tempo de Deus apenas organiza prioridades. Quarto direcionamento: frustração não é sinal de fracasso espiritual. Até os mais maduros enfrentam mudanças inesperadas. Irmãos, eu já convivi com muitas pessoas maduras na fé. Muitas. Desde a minha conversão até hoje, Deus me deu o privilégio de caminhar com os maduros na fé. Mas eu já vi eles enfrentarem tempestades incríveis, mudanças inesperadas. Irmãos, a diferença está em permanecer obediente, mesmo sem explicação. Entenderam? Quinto e último direcionamento para hoje: o propósito
não depende do lugar onde você está, mas da obediência. Lembra de Abraão: sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu. Lembra quando ele e Ló tinha que se separar? Ele não escolheu o lugar por onde ele queria ir. Ele deixou Ló escolher, porque ele tinha unção. A bênção estava nele e ele estava somente obedecendo a palavra de Deus. Obediência. Paulo levou o evangelho onde Deus enviou ele. Ele não foi onde ele planejou. Irmãos, para de querer pregar para a pessoa que você escolher. Não, faça aquilo que Deus te mandar. Eu poderia escolher pregar só para os cabo-verdianos em crioulo, ou só para os suíços em francês. Não, eu obedeci. Numa madrugada, quando Deus falou: você vai pregar em português. E eu falei: pai, só se for em português. Foi assim mesmo, gente. Porque eu não sei falar português bem. Pai, o senhor sabe que eu vim para a Suíça bem cedo e eu não terminei a minha escolaridade portuguesa. E não falei mais português aqui na Suíça, gente. Foi francês e crioulo com meus pais. Mas Deus hoje me chamou por um propósito bem maior do que aquilo que eu via diante de mim. Suíços ou cabo-verdianos. Vai muito mais além. Porque vai para muitas línguas portuguesas. Todos os povos que falam portugueses, incluindo o meu povo cabo-verdiano, que também tem como língua oficial português, que entende essa língua. Embora eu falo em português, ele falou: Celeste, eu não estou te mandando dando aula de português. Eu estou te mandando pregar a minha palavra. Irmãos, obediência. O céu honra quem segue, não quem insiste. Entenderam? Jesus falou: ide pregai o evangelho a toda criatura. Paulo levou o evangelho. Hoje eu estou levando o evangelho aonde Deus me enviar, não importa. Se hoje ele me falar: Celeste, levanta, sai da Suíça, vai para a África, eu irei. Se ele falar: sai da Suíça, vai para o Brasil, eu irei. Eu obedecerei à voz do meu Senhor. O céu honra quem segue. Amém? Agora eu vou te deixar a gole da Celeste para esse dia. Escreve no comentário enquanto eu falo para você. Gole da Celeste. Se Deus mudou o caminho, é porque o destino continua sendo maior. Você crê? Se você crê, declara: se Deus mudou o caminho, é porque o destino continua sendo maior. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Pai eterno, onipotente, onisciente, onipresente, hoje nós nos rendemos à tua soberania. Reconhecemos que nem sempre entendemos teus caminhos, mas escolhemos confiar no teu caráter. Quando portas se fecham diante de nós sem aviso, guarda nosso coração da mudança. Guarda nosso coração da mudança murmurando. Guarda-nos da murmuração, da dúvida. Dá-nos sensibilidade espiritual para reconhecer tua voz acima de nossas expectativas. Pai querido, cura em nós a frustração dos planos interrompidos, a dor das rotas alteradas e o medo do desconhecido, Pai. Ensina-nos a descansar quando o Senhor diz não e a avançar quando o Senhor diz agora. Que não sejamos, Pai, que não sejamos guiados pela pressa, nem pela lógica humana, mas pela direção do Teu Espírito Santo. Fortalece, Senhor, nossa fé para permanecer firmes, mesmo quando o caminho muda, certos de que o destino continua em Tuas mãos, Senhor.
Em nome de Jesus, declaramos que não estamos perdidos, estamos sendo conduzidos, não estamos atrasados, estamos sendo preparados. E tudo que o Senhor está fazendo coopera para o cumprimento do teu propósito eterno em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Compartilha com teus amigos. Que Deus te abençoe.